E seja bem-vindo a uma live de 6h33. Meu nome é Jim Farnese e estou aqui para explodir a sua mente junto com todo o ensinamento que a gente tem aqui para passar, tá bom? Vamos junto nessa? Deixa eu colocar aqui rapidão. Enquanto o pessoal vai entrando, primeira segunda-feira do ano, primeiro dia pra gente fazer o melhor ano. Primeiro dia não, né? O primeiro dia já foi na sexta-feira. Mas vamos dizer assim que pro brasileiro é o primeiro dia pra gente fazer o melhor ano da nossa vida. E tem gente fazendo o pior ano aí também, né? Tô ligado. Vamos fazer o seguinte. Vou aguardar vocês entrarem aí. Sejam bem-vindos. Bom dia, Eliane. Seja bem-vinda, feliz 2021 para vocês, bem-vinda Camila. Vamos lá que hoje a gente vai fazer um review desse livro aqui, ó, Saia do Caixão. Vamos bater um papo sobre esse livro, te falar o que foi bom de ler nesse livro, para que você também pegue aí para ler se quiser. Mas quero pedir encarecidamente, como sempre, clica nesse coraçãozinho aqui e envia essa live para pelo menos 2 pessoas, pra gente conseguir alcançar mais pessoas, porque é claro, eu dependo da ajuda de vocês aqui também. Então, se fizer algum sentido, vai clicando e compartilhando aí. Hoje eu tô aqui no escritório, não decidi fazer no meu estúdio. Bom dia, Camila, tudo bom? Bom dia, Genô, bom dia para todos vocês que estão aí. Vamos clicando nesse coraçãozinho e vamos batendo um papo, tá? Manda para pelo menos 3 pessoas essa live, que hoje a gente vai bater um papo sobre esse livro, Saia do Caixão, de um dos meus mentores, um dos caras que em 2020 me ajudou pra caramba, e eu não tenho medo de fazer propaganda, né? Fazer merchan pra ele, porque realmente ele nem precisa disso. Foi o Pablo Marçal. Tem uma visão totalmente diferenciada sobre tudo, sobre Deus. Bate mais ou menos com o que eu acredito, apesar de muita gente achar ele meio doido. Mas esse livro aqui eu recebi, por exemplo, porque eu assinei o clube 459 dele, e na época ele estava mandando livro para quem assinasse. Hoje em dia eu nem sei se ele faz isso. Mas aí esse livro, ele é bem legal. Tem alguns conceitos que eu vou falar com vocês aqui, que é até importante a gente entender e saber desses conceitos para poder levar até para 2021, tá? O primeiro ponto desse livro, Saia do Caixão, que ele cita, por exemplo, é que muitas pessoas vivem como se fossem zumbis, né? Vivem como se estivessem mortas, Bom dia, Luena. Gratidão. Feliz 2021 para você também. Esse livro Saia do Caixão, ele pega muito num conceito de que as pessoas estão dormindo, sabe? Aquele conceito que eu falei lá no Despertar, quando eu fiz a live do Despertar, né? Quem tá dentro do Despertar sabe dessas lives, porque lá dentro tem toda a sequência de live, onde eu falei que tem pessoas que estão dormindo, pessoas sonolentas e pessoas que estão despertadas, e as pessoas que estão despertadas nunca mais voltam a dormir. É um pouco desse conceito aqui do Saia do Caixão. Na verdade, eu fiquei sabendo desse conceito do Saia do Caixão depois de criar o Despertar. Então, assim, vale muito a pena a gente aprender algumas coisas desse livro. Esse livro aqui, ele é, na verdade, acho que um resumo, realmente, do livro original, tá? Como ele é versão pro clube, né? Ele deve ter reduzido algumas coisas e colocado mais um resumão do livro mesmo. Eu não comprei o livro original, não sei se tem mais coisas do que esse, mas esse daqui já vale muito a pena ler, porque ele fala sobre os conceitos que até eu mesmo falo, tá? Sobre você estar dormindo, sobre você não querer levantar da cama. E tem uma frase muito forte, por exemplo, dentro desse livro, que diz o seguinte, e ela é pesada, tá? Se você gosta muito de dormir, é porque sua vida acordada é uma merda. E a partir dessa frase, eu sempre gostei de acordar cedo, tá, pessoal? Mas a partir dessa frase eu consegui, por exemplo, tomar mais decisão ainda para poder acordar cedo, para poder produzir logo cedo. Eu gosto de dormir cedo e gosto de acordar cedo. Jim, mas eu produzo mais à noite, eu sou uma pessoa noturna. Não existe essa questão de pessoa noturna. Você condicionou o seu corpo a fazer isso.
mas por biologia, né, do ser humano, a gente trabalha de dia e dorme de noite. Então, tomar cuidado. O primeiro conceito que ele fala é isso. Se você gosta muito de dormir, é porque sua vida acordada é uma merda. Segundo ponto que ele cita, que é muito importante também, é que se você gosta muito de cuidar da vida dos outros, ao invés de cuidar da própria vida, é porque sua vida também é uma merda, sabe? Aquelas pessoas que ficam vendo fofoca o tempo inteiro, aquelas pessoas que ficam procurando saber mais da vida dos outros do que construir a própria vida. Essas pessoas literalmente estão com uma vida de merda porque preferem ficar focando na vida dos outros do que construir a sua própria. Eu sei que vocês que estão aqui não estão inclusos nisso, e se tem alguém que se sentir incomodado com o que eu estou dizendo, é porque tem que rever alguma coisa na própria vida. Então toma cuidado. Então, esse livro basicamente é para você acordar, tá? Sair do caixão significa acordar, significa levantar e fazer alguma coisa. Então, eu decidi trazer um review desse livro logo no primeiro dia assim, né, de live de 2021, que é nessa segunda-feira, a primeira segunda do ano, a primeira partida para poder fazer. É claro que eu trabalhei nesses últimos dias também, mas aquela sensação mesmo de eu tô começando o meu ano, realmente já vou começar as minhas metas, meus objetivos, tá nessa segunda-feira. Tá bom? Então eu trouxe esse livro pra gente fazer um review, justamente para que você nesse ano você acorde, você abra seus olhos, você se torne realmente uma pessoa diferenciada, você se torne realmente quem você gostaria de ser, e esse livro pode te ajudar. Depois eu vou colocar nos stories também, se vocês quiserem, se tiver algum lugar para vocês baixarem alguma coisa, eu vou procurar para colocar, possivelmente no meu Telegram, que eu acho que o Pablo já mandou esse livro para quem quisesse baixar. Apesar de eu não gostar de ler pelo celular, mas bora lá. Esse livro ele tem alguns conceitos, né? Além disso, de se você gosta de dormir, porque sua vida é uma merda. Se você gosta de cuidar da vida dos outros, porque sua vida tá uma merda. Tem alguns conceitos que ele fala que são 26 princípios. E esses 26 princípios são a base de vivência do ser humano, são as bases dos princípios de Deus, principalmente. Porque tem uma frase que eu sempre falo que é: se você vive em princípios, Deus cumpre as promessas. Se você vive em princípios, Deus cumpre as promessas na sua vida. E Deus não precisa cumprir nada, né? Se Ele quiser cumprir ou se não quiser cumprir, Ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. Mas se você vive em cima de princípios, acaba vivendo as promessas aqui nessa terra, as promessas de governo, as promessas de prosperidade. Uma vez me perguntaram assim: Jim, mas tem tanta pessoa muito ateu, né, que não acredita em Deus, que prospera, que enriquece, que está ficando multimilionário. Por que isso acontece? Pelo simples fato de que essas pessoas, elas vivem em princípios. Enriquecer aqui na terra, prosperar aqui na terra, não está ligado ao crer em Deus, está ligado a viver nos princípios de Deus, e os princípios estão muito ligados a esses 26 princípios que ele passou aqui. Eu não vou citar todos, tá? Eu vou citar alguns, a gente vai bater um papo aqui sobre esses princípios, mas eu não vou falar sobre todos eles, citar detalhadamente todos eles, porque senão a gente vai ficar 3 horas aqui batendo um papo. Apesar de que para mim não tem problema, desde que você clique nesse coraçãozinho, você envia essa live para 3 pessoas e você vai comentando aí pra gente bater o papo, se você concorda ou se você não concorda, porque eu preciso saber da sua opinião aí do outro lado também. Tá bom? Então, quando você vive em princípios, Deus cumpre as promessas na sua vida. Ele simplesmente... A internet hoje tá uma merda. Eita, tá no sítio, Luena. Então, quando você decide viver em princípios, Deus vai cumprir promessas na sua vida. Então, comece a prestar atenção nesses princípios, principalmente. Esses multibilionários, por exemplo, Bill Gates... Elon Musk e tudo quanto a jogada dos bilionários, a maioria deles são ateus, não acreditam no Criador, por exemplo.
mas eles vivem em princípios. Princípios de ajudar o próximo, princípios de família, princípios de mordomia, princípio de atração, princípio de autoconhecimento, principalmente, princípio de descanso. Então, eles vivem nesses princípios e eles não ficam correndo atrás do dinheiro como a maioria das pessoas fazem. Porque uma diferença entre um bilionário e um milionário é que o milionário continua correndo atrás de dinheiro. O bilionário já parou de correr atrás de dinheiro há muito tempo. Em Fortaleza mesmo. Eita, então tá atrás ruim aí, mas vai continuando aí. Então, review desse livro. Vamos falar sobre alguns princípios aqui. Esse livro tem 26 princípios que o Pablo fala. E esses 26 princípios, deixa eu só conferir aqui, são 26 mesmo. São 26. E esses 26 princípios vêm com alguns exercícios, com alguns pedidos de leitura, com alguns resumos que você tem que fazer à medida que você lê. É claro, né? Um livro de estudo também, não é um livro só para você ler por ler. É muito melhor você ter um livro no qual você pode estudar realmente. Net aqui nem funciona depois da chuva de ontem, estou usando 4G. Choveu muito mesmo, né, Eliane? Choveu demais e no dia... Acho que foi na sexta-feira que choveu granizo, se eu não me engano. Não, foi um caos aqui em casa também. Mas chuva é bom, né? Chuva também é bênção. Vamos lá, princípios que você tem que viver na sua vida para que você se transforme, sabe? Para que você busque essa prosperidade. Você entendendo esses princípios que está dentro desse livro, por exemplo, você se torna uma pessoa melhor, você, enfim, começa a caminhar e sai desse caixão. O primeiro princípio é da família. E a família que ele cita nesse princípio não é família de pai, mãe, irmãos, não. Isso também é família, mas ele cita a família de marido, mulheres e filhos, por exemplo, que é a base do princípio, por exemplo, que é bíblico de você sair de casa, se tornar um e por aí, porará, pororô, sabe? O princípio da família, de você cuidar da família. Hoje em dia a gente tem que casamento está muito defasado, que casamento não presta, isso e aquilo. É claro, são pessoas falhas, a gente não sabe o que o outro pode fazer. A gente pode controlar o que a gente faz, mas muitas vezes a gente tem que entender que a gente nem sempre está dando o nosso melhor. Hoje em dia é muito mais fácil você terminar e seguir a sua vida do que você tentar... Aqui choveu também de madrugada, levando nossa alma. Tá levando o Covid embora, vamos pensar assim. Mas voltando aqui no raciocínio, muitas vezes a gente está deixando passar de lado. Hoje em dia, foi feita uma estatística de que mais de 80% dos casais que se casam acabam se separando nos 2 primeiros anos. Porque é muito fácil separar hoje, é muito simples, tá? Não tem aquela burocracia, não tem aquela coisa toda de, por exemplo, nossos pais escolherem quem que a gente vai casar. Hoje a gente tem o poder de escolha, e mesmo com o poder de escolha, muitas vezes a gente escolhe errado, sabe? Isso acontece, só que a gente tem que aprender a cuidar da nossa família, da base que a gente escolheu para criar, da base que a gente escolheu dos nossos filhos, passar esses princípios para os nossos filhos. Porque eu acredito muito em casamento, tá, gente? Eu não casei, pode ser que eu me frustre, não tô falando que eu tô certo ou que eu tô errado, pode ser que eu me frustre, mas eu acredito muito em casamento e acredito que eu vou dar o meu melhor, por exemplo, quando eu casar. Então, é muito importante eu pegar esses princípios baseados na base de tudo, que é a família, que a família é a base de tudo. A família vamos dizer assim, é o seu primeiro ministério na terra, é o ministério que você tem que cuidar. Além de você aprender a cuidar de outras pessoas, você tem que cuidar da sua família. Marido cuidar da esposa, a esposa cuidar do marido, os dois cuidarem do filho, sempre colocando as prioridades nos pontos certos para que o casamento ali flua, sabe? Não vai ser bom o tempo inteiro, porque não tem jeito, né? Nós, como seres humanos, nós somos falhos e vai dar muita treta, vai dar muita coisa errada, mas é seguir o plano realmente. Então, um dos princípios que ele põe aqui da família, para você saber cuidar realmente da família, você saber estruturar a sua família para aguentar os baques que vão vir da vida, o que vai acontecer na vida, por exemplo. E principalmente você saber fazer as coisas pela sua família de forma certa.
Por exemplo, o que tem de gente que trabalha, e eu não tô falando que eu tenho alguma coisa contra, tá? Mas eu fico imaginando, porque eu ainda não tenho filho e ainda não sou casado, então eu não posso dar palpite na vida dos outros quanto a isso. Mas eu fico observando que tem muitos pais, por exemplo, que saem de manhã para trabalhar e o filho está dormindo, e chega à noite em casa e o filho também está dormindo. Então fica vendo o filho crescer na horizontal, né? Meu sócio, por exemplo, o Igor Janotti, que a gente tem uma sociedade de coprodução, ele falou: nossa, eu saía de casa, minha filha estava dormindo, e eu chegava em casa, minha filha estava dormindo. Então eu vi ela crescer na horizontal, vi ela crescer deitada. E não é isso que realmente você tem que fazer. Você não tem que se matar de trabalhar, você não tem que ficar perdendo a vida dos seus filhos por simplesmente deixar as coisas passarem. Você tem que saber estruturar a sua família. O princípio 2 que ele coloca é semeadura e colheita. Para colher, a gente tem que semear, tá? E querendo ou não, a gente colhe tudo aquilo que a gente planta. Isso é base da lei da atração, tá? Muitas vezes você fica assim: eu não sei por que isso está acontecendo na minha vida, eu não fiz nada para merecer isso, eu não fiz nada para merecer isso na minha vida, eu não fiz nada para que isso acontecesse. Olha, você pode não saber que fez conscientemente, mas alguma coisa você fez para estar recebendo aquilo também. Lei da ação e reação. As coisas não acontecem na sua vida do nada, as coisas não vão vir a acontecer na sua vida do nada. As coisas têm um porquê tá acontecendo, seja para te ensinar alguma coisa, ou seja sim porque você está colhendo algo que você plantou mesmo sem ver. A dificuldade da gente entender é que a gente acha que a gente está plantando conscientemente o tempo inteiro, que a gente sabe o que a gente está fazendo. Eu sou uma pessoa boa e isso está acontecendo comigo. Deus, por que isso está acontecendo? E blá, 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 blá. Sabe, ficando aquele mimimi, né? Que a gente anda numa geração muito mimizenta. E quando começa a colher, fica assim: mas eu não plantei isso. Plantou. Você pode não saber. Pode ser que na hora que você estava plantando morango lá, estava caindo um monte de erva daninha junto. Enfim, às vezes quando você estava plantando sua laranjeira, você também estava plantando um cacto. Enfim, sem saber. E aqueles dois crescem juntos. E aí vira uma bagunça danada. Então o princípio da semeadura é prestar atenção no que você está semeando, sabe, conscientemente. Porque a gente planta sem saber que está plantando também. Com os nossos pensamentos a gente planta, com as nossas atitudes a gente planta, com os nossos sentimentos a gente está plantando. Então toma cuidado com tudo isso, faça uma autoanálise de si mesmo para que a sua vida seja direcionada de acordo com o que realmente você está semeando, para que lá na frente você colha somente aquilo que você semeou e que você vai saber conscientemente. Tá bom? Princípio 3, autogoverno, que na verdade é autorresponsabilidade. O Pablo só mudou o nome para ficar mais autoral, né? Autogoverno é a autorresponsabilidade. Significa que você é o responsável pela vida que você está levando. Se a sua vida tá boa, parabéns, a culpa é sua. Se a sua vida tá ruim, parabéns, a culpa é sua também. Mas a culpa é simplesmente sua. É você que é responsável pela vida que você tem. Você goste disso ou não goste, sabe? A culpa não é de Deus, a culpa não é do Bolsonaro, a culpa não é do diabo, a culpa não é do seu marido, a culpa não é dos seus filhos. A culpa é sua, porque você que toma as suas próprias decisões. Jim, mas eu sou manipulado, fica igual um gato gago, né? Gato gago é ótimo. Mas se você é manipulado é porque você permitiu ser manipulado, você permitiu que isso acontecesse na sua vida. E aí você não vai conseguir ter os resultados que deveria ter, porque você não se autogovernou, não buscou a sua própria autorresponsabilidade para realmente fazer as coisas na sua vida. Então, quando você vira a chave de entender que eu sou responsável pela minha vida, sem mim eu não vivo, eu tô tomando as decisões, consciente ou inconscientemente, eu tô tomando as decisões da minha vida. Então, eu que tenho que dar um jeito de mudar isso, sabe? Então, assuma a responsabilidade pela sua vida. Bom dia, Mauro. Feliz 2021 aí. Pessoal, vai clicando nesse coração e convida pelo menos 3 pessoas aí, tá? Tamo junto.
2021 vai ser o melhor ano da minha vida e eu quero que vocês façam isso também com vocês. Seja o melhor ano da vida de vocês, com toda a dificuldade que possa aparecer, tá bom? Quarto princípio, acaba que eu vou acabar falando todos, né? Quarto princípio, individualidade. Nós temos que saber que nós somos individuais antes de ser em conjunto, sabe? E quando a gente se torna individual, por exemplo, é você saber tratar a pessoa como as pessoas merecem ser tratadas. Mas Jesus tratou todo mundo com amor. Não, gente, ele tratou as pessoas conforme elas mereciam ser tratadas. Jesus pregava o amor, mas muitas vezes sim, ele chutou o balde xingando os fariseus, por exemplo. Jesus não era hipócrita. Ele não ia tratar com amor o tempo inteiro aqueles que ele sabia que não mereciam realmente ser tratados naquele momento com amor. Então ele chamava atenção, ele xingava. Então muitas vezes a gente esquece disso na nossa individualidade de saber tratar as pessoas como elas merecem ser tratadas. Às vezes você está tratando alguém que te faz muito mal, muito bem, e eu não estou falando que você tem que fazer o mal para aquela pessoa, não, tá? Tratar do jeito que merece ser tratada. Eu tô brincando nessa questão de... Qual o nome desse livro? De Saia do Caixão, do Pablo Marçal. Tamo junto? Tamo junto? Então, saber na sua individualidade que você é falho, você é um ser humano, você aceitar as suas falhas e você tratar assim as pessoas como elas merecem, não como elas querem ser tratadas ou como você acha que deve. Toma cuidado com isso. Quinto princípio, honra. Honra significa principalmente voltado para os seus pais. Saber honrar os seus pais. Isso é até bíblico, né? Honra teu pai e tua mãe para que seus dias sejam prolongados na terra. Eu e meu sobrinho nos libertamos do meu irmão manipulador. Colocamos ele no lugar. Parabéns, Celiane. Parabéns. Continue amando ele, tá? Você tratar ele como ele merece não significa não amar. É você saber realmente se posicionar perante as pessoas. Senão eles acabam te manipulando. Você permite, né, através da sua falta de autorresponsabilidade, que eles te manipulem. Mas parabéns pela sua decisão. O princípio da honra está muito ligado aos pais. E honrar aos pais não é você aceitar tudo que eles querem, sabe? Não é você acatar tudo que eles querem. É claro que dentro da casa dos seus pais você deve sim um respeito supremo e saber que ali é a casa deles e você tem que respeitar e pronto. Parar com essa mimizaiada de eu sou livre, não sei o que. Livre, vai morar sozinho. Tá cheio de adolescente mimizento aí que desrespeita o pai o tempo inteiro, desrespeita a mãe o tempo inteiro e aí já tá descumprindo uma das promessas, né, de viver muito, porque a questão da honra é você aceitar os seus pais como eles são assim e é o caminho deles, não tentar mudar os seus pais e principalmente não desrespeitá-los. A questão de obediência vai depender do que os seus pais querem para a sua vida, que talvez pode ser diferente do que você quer para a sua vida, tá? Por exemplo, a minha mãe queria que eu me formasse na faculdade, eu não queria. Eu desobedecer ela não significa que eu estava desonrando, só significa que eu queria seguir o meu próprio caminho, mas continuei respeitando e continuei errando, sabendo que ela tem a trajetória dela e eu tenho a minha, tá? Então a honra é para que você prolongue realmente os seus dias na terra, porque isso é bíblico, né? Se você quer isso. Então, tá tranquilo aí? Vocês estão comigo? Manda um joinha aí, só para eu saber se vocês estão comigo, se vocês estão entendendo os conceitos desses princípios que eu tô falando aqui. Vai deixando um joinha aqui, e se você tá vendo essa reprise aí também, vai deixando um joinha para eu saber, tá bom? Sexto princípio, mordomia. Mordomia é legal, né? Porque eu sempre uso desse o pessoal tá aí comigo, tamo junto. Desrespeitar os pais traz consequências muito sérias, completamente. Quem assistiu a minha série, que também tá dentro do Despertar, tá? Que se chama Vivendo em Princípios, que é eu lendo Provérbios inteiro e explicando Provérbios mais do que isso, vai ver que tem vários pontos lá falando sobre o desrespeito aos pais e o que isso acontece, o que isso acarreta na sua vida. Então você que não está dentro do Despertar ainda, vem para dentro do Despertar, assiste essas lives lá que vai literalmente transformar suas questões sobre os princípios que você deve viver na sua vida, tá? Além desses aqui que eu estou passando, tá bom? Então vai lá e entra para o Despertar.
Falando em outra coisa, que dá um recadinho rápido antes da gente continuar, no dia 6 tem aulas de metas e objetivos. Você ainda não faz parte de algum programa meu e quer participar dessa aula, que vai ser uma aula de 2 horas, 2 horas e meia, estipulando metas e objetivos de forma prática mesmo, mostrar como que eu faço o meu ano valer a pena, me chama no direct aí após a live que a gente bate um papo, tá bom? Mas vem estipular suas metas e objetivos pro ano novo. Para você que já é meu aluno do Despertar, do Jornada, do Vivo de Propósito, não precisa preocupar não, que minha equipe vai mandar nos grupos o link para você poder participar. Então, princípio 6 da mordomia, que é o princípio, vamos dizer assim, do Alfred, né? Se a gente for pegar, por exemplo, vamos pensar lá no Batman. O Alfred, ele é mordomo do Batman. Ele não é dono de tudo do Batman, do Bruce Wayne no caso, mas ele pode utilizar de tudo. Ele pode usar do carro, ele pode usar o dinheiro, ele pode usar da casa, mas ele sabe que o dono de tudo é o Bruce Wayne, mas ele tem acesso a tudo, sabe? Então, quando a gente entende que nós somos mordomos de Deus aqui na Terra, que significa que nós temos acesso a tudo. E a gente tem permissividade de tudo aqui na Terra. Tanto que diz, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Mas a gente tem acesso a tudo aqui na Terra. Nós somos mordomos aqui, a gente pode utilizar de tudo. Tudo é de Deus, mas Ele deu para que a gente pudesse utilizar. Então, quando a gente entende nesse conceito da mordomia, que a gente pode e deve, sim, utilizar de tudo que Deus proporcionou na nossa vida, as coisas começam a fluir muito mais, porque você para de tirar da sua mente que você não merece essas coisas, que você não merece as coisas que Deus está colocando na sua vida, tá? Então você vai desenvolvendo essa mordomia dentro de você. Estaremos na aula, tamo junto, Luana. Sejam bem-vindos, você que está entrando aí, ó, já chega sacando o dedo no coração e chega compartilhando com 3 pessoas para chegar essa live a mais pessoas, tamo junto? Vamos lá, eu vou pular alguns aqui para que são 26 princípios e o nosso bate-papo não ficar muito extenso. Mas nós temos, por exemplo, no princípio 9, unidade. Unidade é diferente de união. União a gente pensa assim, num saco de laranja, cheio de laranja. Elas estão unidas. Mas se você cortar esse saco, sai uma laranja para cada lado ali e vai dispersar. Isso não significa que estão realmente todas juntas. Unidade é a gente pegar todas essas laranjas, espremer e fazer um suco. Não tem como separar mais. Então, quando você vive em unidade com seu sócio de empresa, com seu marido, com as pessoas realmente que você vai conviver por mais tempo, as coisas fluem mais fáceis, porque todos ali vão estar numa mesma sintonia, numa mesma frequência, e quando, vamos dizer assim, o saco for rasgado, vai cair e todo mundo vai fluir junto, não vai um para cada lado, tá bom? Então, princípio da unidade, esteja realmente unido, junto, não só na união, mas, vamos dizer assim, mesclado com as pessoas que você ama. Princípio da atração, que é o princípio 10, lei da atração, né? Você atrai aquilo que você vibra. Você tem que prestar atenção naquilo que você anda pensando, naquilo que você anda sentindo, porque você está atraindo oportunidades relativamente parecidas com aquilo que você pensa e com aquilo que você sente. Se você entende que você é energia, que você é vibração e que você é igual um imã que está atraindo exatamente aquilo que você está vibrando, as coisas ficam mais fáceis, porque você começa a reverter essa vibração, começa a reverter as coisas que acontecem dentro de você, por exemplo, para que você cresça. Entende? Lei da atração é base. Princípio 13, que talvez é um dos princípios principais, a fonte. Quem que é a fonte? Deus. Muitas vezes a gente precisa se conectar de volta à fonte para que a gente volte a crescer. Muitas vezes a gente se desconecta e quem sabe o porquê. Eu faço live 6h33 aqui, quem não sabe vai lá e lê em Mateus 6h33, que é o que? Conectar a fonte, voltar a conectar o seu rio, a fonte principal, para que o seu rio jorre, para que o seu rio transborde, que seu rio cresça, e assim você vai começar a prosperar muito mais quando você pegar esse conceito de Mateus 6:33, tá bom? Se conecte com a fonte. Um dos princípios para mim que para mim são 2, né? São muito importantes. Princípio da ação e movimento, que é o 16. Ação e movimento significa o quê? Você precisa estar se movimentando o tempo inteiro.
já deve ter ouvido aquela frase que diz o seguinte, deixa eu lembrar aqui, cabeça vazia, oficina do diabo, alguma coisa assim, que no caso o ócio, né? Se você tá no ócio demais, aquilo ali é a oficina do diabo na sua vida, porque Deus ama quem está em ação, quem está em movimento, quem está se movimentando o tempo inteiro, quem entra para fazer. E por isso que eu acho que eu produzo tanto muitas vezes, sabe? Porque eu sei que se eu ficar um pouquinho sem produzir, já começa a gerar um monte de ideias mirabolantes na minha mente do porquê não dá certo, isso, aquilo, aquelas coisas ruins, sabe? Eu começo a absorver pensamentos ruins, aqueles pensamentos ruins vão gerar sentimentos ruins, por exemplo, porque eu não estou em ação, não estou em movimento. Então se mantenha sempre em ação, em movimento, para que você cresça cada vez mais dentro dos seus negócios, dentro da sua família, dentro da sua saúde, enfim, em todas as áreas da sua vida. Porque à medida que você faz isso, Deus ama quem está em movimento. Quem está parado é a árvore, e você não é árvore para poder ficar parado, tá bom? Entre em movimento. O princípio 17, que é autoconhecimento, para mim é um dos mais importantes, porque quem não conhece a si mesmo não consegue se relacionar com os outros. Então busque sempre o autoconhecimento, conhecer a si mesmo, para que você cresça cada vez mais, para que você se torne realmente quem você gostaria de ser, porque só através do autoconhecimento de verdade, você conhecer a si mesmo, que você se torna uma pessoa melhor. Tem muita gente buscando ganhar mais dinheiro, tem muita gente buscando isso, buscando aquilo, buscando coisas que não estão direcionadas realmente, que vão dar sucesso para essas pessoas, porque não entenderam ainda que o principal, a primeira coisa que você tem que buscar na sua vida, o primeiro princípio que você tem que buscar na sua vida é autoconhecimento, é se desenvolver, é ter clareza sobre a sua vida, é clareza sobre os seus objetivos. Por isso que eu vou dar aula sobre metas e objetivos, para autoconhecimento também de o que você tem que fazer. É você simplesmente estruturar tudo isso para que você tenha um relacionamento real consigo mesmo, e quando você faz isso, você se conecta muito mais com Deus. Vocês estão comigo aí? Quem está comigo, deixa um joinha aí só para eu saber. Vamos lá? O princípio do descanso. Muitas vezes a gente se sente cansado com tudo que a gente está fazendo. E é normal, nós somos seres humanos e a gente tem que descansar. E o descanso não é só você deitar a sua cabeça e fechar os olhos, não. É você saber desfrutar, principalmente de tudo que você construiu. Sabe, quando Deus descansou no 7º dia, ele não descansou porque ele estava cansado, porque tanto ele é Deus, né, gente? Deus não cansa. Ele sentou para desfrutar, para ver as coisas boas que ele tinha feito. E é isso que a gente tem que aprender a descansar. Quando a gente descansar, a gente saber olhar para as coisas boas que a gente fez durante o nosso dia, para as coisas boas que a gente construiu. E é isso, tamo junto. E é isso que a gente tem que aprender, sabe? Descansar, desfrutando das coisas boas. E muitas vezes a gente se cansa. Tem até aquela frase, né? Quando você estiver cansado, aprenda a descansar, não a desistir. Mas esse descansar é você sentar, refletir, começar a verificar. Nossa, eu já fiz tanta coisa, eu criei tanta coisa, olha aqui quanta coisa boa que eu já fiz. Que aí você vai se sentir muito melhor em continuar fazendo isso, sabe? Em continuar depois que você desfrutar, que você descansar. Então mantenha esse princípio do descanso. Princípio 23, verdade. Não preciso nem falar o que é, né? Princípio da verdade, sempre fala a verdade, por mais que doe em algumas pessoas. Como colocar meu nome embaixo? Embaixo onde, meu caro? Embaixo dos stories. Cara, você tem que fazer uma montagem e coloca seu nome. Tudo bem que não tem nada a ver com o tema que a gente tá falando aqui, né? Mas tamo junto. Princípio da verdade. Sempre fale a verdade. Fale a verdade, independente se as pessoas vão gostar do que você vai falar, se vai ferir alguém, se não vai. Que muitas vezes a verdade, ela fere muito menos do que uma mentira que você vai ali levando com o tempo. Então, o princípio da verdade é um princípio de Deus, né? Deus é a verdade, Jesus é a verdade. Então, a gente tem que se precaver e viver em cima dessa verdade, falar essa verdade, estar sempre na verdade, tá bom? Princípio 24, frutificar.
A gente veio aqui para frutificar, crescer e frutificar. Todos nós nascemos igual uma árvore mesmo, pequenos, vamos crescendo. Algumas pessoas crescem muito rápido, outras não crescem tão rápido, continuam pequenas. Outras já estão em níveis que já estão frutificando, e esse frutificar é o quê? É dar do seu fruto, que no caso é o seu conhecimento, a sabedoria que Deus instalou dentro de você, por exemplo, você passar essa sabedoria para outras pessoas, que é o que eu faço aqui nas lives de 6h33 e que eu sempre peço para vocês. Convida mais alguém, gente, convida mais alguém, porque eu dependo também de vocês para poder crescer. Sem vocês eu não sou absolutamente ninguém aqui, né? Então vocês, essas 4 pessoas que estão aqui hoje, gratidão por você estar aqui, sabe? Eu fico feliz realmente, eu estou dando o meu melhor, independente de quantas pessoas tem, porque eu sei que o conhecimento que eu tenho que passar à frente, eu tenho que frutificar, eu tenho que tornar você que está aí do outro lado uma pessoa que também vai frutificar e vai passar esse conhecimento à frente, tá bom? Então eu dependo de vocês para crescer, e eu vou continuar fazendo independente da quantidade de pessoas que tiver. Vou passar esse ano inteiro fazendo live como eu fiz ano passado, sabe? E é isso que me torna realmente quem eu sou, de seguir um princípio de frutificar, de passar à frente aquilo que eu sei, tá bom? E princípio 26, sabedoria. Já dizia o homem mais sábio do mundo, né, que já existiu, Salomão: peça sabedoria e todo o resto você consegue. Porque com sabedoria é fácil, com sabedoria você tem saúde, com sabedoria você tem inteligência emocional, com sabedoria você tem dinheiro, com sabedoria você tem um bom relacionamento, com sabedoria você tem absolutamente tudo na sua vida. Então o princípio 26 é justamente isso: busque a sabedoria, mas a sabedoria vertical, a sabedoria que vem de Deus, porque tem a sabedoria, vamos dizer assim, horizontal, né, que é o conhecimento da ciência, o conhecimento da terra, o conhecimento do que existe no mundo. Mas a sabedoria de Deus vem de discernimento, que por mais que você tenha o saber, o conhecer vertical, o saber, né, a sabedoria horizontal te dá discernimento do que você pode usar dessa sabedoria vertical. Eu busco sim muita sabedoria vertical, entender sobre o mundo, entender sobre as coisas, mas eu peço discernimento, a sabedoria de Deus, para saber o que eu vou usar e o que eu não vou usar em tudo que eu vou fazer na minha vida, e seguir esses princípios. Eu vou colocar aqui para vocês verem, não sei se vai pegar. São 26 princípios. Depois vocês peguem e leem com mais calma esse livro, que vale muito a pena, tá? Não é... Tô fazendo merchan de graça aqui pro Pablo e ele nem tá me pagando nada. Mas tudo bem, coisas boas a gente tem que passar na frente, frutificar. Se esse livro de alguma forma frutificou na minha vida, eu tenho que utilizar ele para frutificar na vida de outras pessoas, tá bem? Então, 2 recadinhos breves. Se você ainda não faz parte da comunidade Despertar, onde eu ensino sobre inteligência emocional, financeira e espiritual, isso é igual um Netflix mesmo, tem séries lá dentro da comunidade, no preço de Netflix, que é R$ 27,90 por mês, para você se tornar uma pessoa muito melhor do que você imagina ser. Clica lá no link da minha bio e vem conhecer a comunidade. Você tem 7 dias para fazer parte ou não, ou para decidir se vai continuar ou não, senão você cancela e tá tudo certo, tá? E tá tudo certo mesmo, eu não me importo se você cancelar, mas vai lá conhecer, porque eu sei que o conteúdo que está lá dentro pode te ajudar a ter um direcionamento nesse 2021. Segundo recadinho, vai ter a aula de metas e objetivos. Para quem não é aluno meu, vai ser R$ 67,00. Para quem é aluno igual do Despertar, que é R$ 27,90, vai ser totalmente de graça. Então você pode escolher fazer parte do Despertar ou vir fazer essa aula de metas e objetivos para 2021. Quem não escreve suas metas, quem não coloca no papel, quem não tem clareza realmente do que vai fazer com o seu ano de forma prática, tá? Porque não é de qualquer jeito. Estipular objetivos, metas, rotinas, guardiões e tudo quanto que eu vou mostrar no dia 6 às 20 horas, não vai conseguir realizar nada nesse ano. E vocês não são pessoas qualquer, vocês estão aqui para poder aprender alguma coisa, para poder realmente levar algo para frente. Então pega e vamos fazer isso junto, tá bom? Gratidão eterna por você ter assistido essa live de hoje, gratidão por você ter feito parte desse projeto que a gente está fazendo, Despertar 6h33. E se você curtiu essa live, eu quero pedir encarecidamente, de coração, convida alguém para poder fazer parte. Quando você chegar aqui, se você não quiser mandar a live para a pessoa depois,
comenta, manda através desse aviãozinho essa live, tá bom? Tamo junto, amanhã 6h33 estamos aqui de volta pra gente poder bater um papo. Vou trazer mais temas e mais bate-papo aqui, e dependendo vou chamar até algum de vocês aí para poder conversar comigo, tá bom? Gratidão pela vida de vocês, uma ótima segunda-feira, que Deus abençoe grandemente o seu dia, que possa ser simplesmente abençoado, e a gente se vê amanhã. Repito o nome do livro, Saia do Caixão, tá? Saia do Caixão. Ele é do Pablo Marçal. Muito bom livro, tem princípios muito bons. E essa live não vai ficar no Instagram, eu vou colocar lá no YouTube para quem quiser rever, tá bom? Aí só pode rever através do meu canal do YouTube, que inclusive, se você ainda não é inscrito, se inscreve lá, deixar o like e tudo quanto. Gratidão, amanhã 6h33 estamos aqui. E convida pessoas, gente. Eu dependo de vocês, mas eu tô aqui para dar sempre o meu melhor, independente da quantidade de pessoas. Gratidão, Deus abençoe, tamo junto.